muitas vezes a gente falando no nosso IASD adolescente. Olha, se você quer saber mais profundamente sobre esse assunto, não se esquece de acompanhar o nosso podcast Tamo Junto Cast. Nós voltamos! Olha, até que enfim, E a gente quer explicar um pouquinho rapidinho, para não perder tempo também muito nisso, de por que a gente demorou para voltar. Por quê? Bem, primeiro a gente tentou fazer vídeo. Tá indo muito certo. E aí não deu muito certo porque a gente toda hora tinha uma estrutura para fazer vídeo e tal. E aí a gente acabou desanimando e aí depois teve um monte de coisa que foi acumulando. Como vocês não sabem, às vezes manter um canal no YouTube não é fácil. E a gente faz isso há 6 anos e muitas vezes a gente tem que virar noites e noites para poder entregar o conteúdo para vocês, para que vocês possam ter o resumo da lição e conseguirem acompanhar um pouquinho mais sobre as histórias incríveis da Bíblia numa linguagem diferente, descontraída e divertida. Exatamente. E aí a gente acumulou e muitos projetos foram parados, mas a gente conseguiu colocar tudo nos trilhos de novo e agora voltamos, porém com a proposta de ser em áudio. Claro. Porque quando a gente tiver condições, um dia a gente faz em vídeo, mas a gente descobriu que a gente não tem como fazer em vídeo. Por enquanto. Por enquanto não. É muita estrutura pra gente montar e se preparar e tal, então a gente resolveu fazer em áudio mesmo, beleza? Claro. E a gente então começa mais um podcast aqui, estamos aqui com mais um Tamo Junto Cast, onde você é o nosso convidado a estar junto conosco, se aprofundando no conhecimento da Palavra de Deus. Eu ainda não pensei num jargão melhor do que esse, então vai ser esse por enquanto. E aos poucos a gente vai criando identidade, criando nossos próprios jargões, nossas próprias ideias e tal. E a gente quer desde já agradecer por você estar ouvindo a gente aqui no Tamo Junto Cast. E a gente vai hoje se aprofundar um pouco mais na história de um personagem top. Mano, esse personagem é incrível. Ele nada mais, nada menos é o cara que preparou o caminho para Jesus, velho. Olha, o preparador do caminho. Exatamente. Nada mais, nada menos ele que preparou o caminho para Jesus, entendeu? Jesus chega ali e aí já tem uma galera que não tá tipo, oi? Quê? Como? Como é que é? Que é isso? O que é esse cara tá falando? Não tô entendendo nada. As coisas aconteceram assim de uma maneira... E é muito legal a gente já começar falando sobre isso, sabe? Porque, para analisar, até mesmo, tipo, Deus usa de uma estratégia de marketing aqui. Com certeza. O cara meio que foi lançando ali um pré-save, né? Olha, fica ligado, né? O tempo tá próximo, o reino de Deus. Lembrando a galera, sabe? Olha, o reino de Deus está próximo. Vale a pena falar que no vídeo anterior a gente falou sobre o momento que Jesus ele tava lá com os pais, se perde, né? Sim. E tem uma parada ali que é bem louca a gente parar pra analisar, que Jesus ele tá lá falando pra quem? Para os mestres da lei lá, os professores, os rabinos. Exato. Só a galera inteligente da época, assim, que manja das paradas. Isso, então como ele tá falando lá pros mestres, os rabinos, ele tá falando numa época de Páscoa, e ele tá falando sobre o quê? Sobre a vinda do Messias. Jesus estava já preparando ali a galera pra tipo... Mano, acredita em mim, o Messias tá chegando, fiquem do meu lado, tá ligado? Porém, o marketing. Não deu muito certo com os fariseus ali, porque o orgulho não deixou. Mas, infelizmente, a gente não vai poder aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, porque foi sobre o vídeo anterior. E a gente tá falando agora sobre João Batista. Que foi o cara que fez o... Podemos chamar ele de marqueteiro? Sim, ele foi um marketing que preparou o caminho para Jesus. Claro. E assim, se a gente for analisar, na verdade, ele foi o esquenta, né? Verdade. Quando a gente trabalha um pouquinho com a questão de divulgação de rede social, mídia, você que talvez aí tá trabalhando, tentando divulgar seu Instagram, crescer através de alguma forma. Hoje muita gente quer crescer no Instagram, no YouTube. Olha, já vou dizendo que não é fácil, tá? Mas a gente estuda um pouco sobre isso e estudando a gente percebe de que existe uma coisa chamada esquentar a rede. Então ele foi o social media de Jesus. Ele preparou, ele esquentou a rede pra quando chegar a galera já tá mais tipo familiarizada, tá ligado? Pronto. Então o que a gente faz quando vai esquentar a rede? A gente pega ali e fica vamos supor, eu vou lançar um programa daqui a um mês. Pra lançar esse programa daqui a um mês, que é importante, eu começo a desenvolver uma presença digital dentro da rede social, lembrando a galera de que vai ter esse evento. Para que elas se programem, para que elas se preparem e tal. E João Batista fez isso. Tá ligado? Mais ou menos, tipo, tá ligado como que vai ter as programações, convenção jovem e tal, as paradas todas. Aí começa a chegar um monte de encaixe. Olha,
tal mês, não sei o quê. Aí eles gravam com os cantores que vão estar presentes da Novo Tempo. Aí coloca lá, né? Fulano, vamos estar aí com vocês, ó, pessoal, não sei da onde, vamos estar aí, vai ser animação total. Então, tá esquentando para você pegar e motivar você a comparecer. Para que você tenha tempo de ir lá, fazer a inscrição, parará. Exatamente, é isso aí. Só que tem um detalhe. A velocidade de como a gente faz isso hoje é extremamente, tipo, gritante. A gente vai lançar uma campanha de 1 mês e começa, tipo, falar uma semana antes e tal. Às vezes, alguns programas são divulgados 1 ano antes ou 6 meses, dependendo. Mas, em geral, é muito rápido. Já no caso de João Batista, foi uma vida. Não, primeiro, vamos lá, já que, né, começou a falar de uma vida, já começa totalmente estranho do nascimento do cara, né? Sim, já começa ali chamando atenção. Já começa, do nada, o pai é só para contextualizar aqui, o pai do João lá, o Zacarias, está lá no templo fazendo serviço, para quem não sabe, Zacarias, ele era, assim, o sacerdote do templo. Sacerdote. E é muito louco perceber isso, né? Não necessariamente todos os caras que eram sacerdotes, fariseus, escribas, saduceus, eram os caras, entendeu, zoado que foram contra Jesus. É bom você ter isso aí em mente, tá? Porque a gente às vezes tem só uma visão ali e pensa, é fariseu, é mal, pronto. Não era mal, não. E o Zacarias era um sacerdote, né? Exatamente. E aí ele tava lá de boa e tal, né? Qual que é o texto mesmo aí? Você pode acompanhar isso aí em Lucas... Se não me falha a memória, capítulo... Cadê o Lucas? 2. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui. Lucas capítulo 2, galera. Não, é Lucas 1, do 5 ao 23. Isso, Lucas capítulo 1. Errei por um capítulo. Dá um desconto. E aí fala aqui do Zacarias, né? Lá no início, no capítulo no verso 5. Isso, capítulo 1, verso 5. Que no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias. Olha aí, sacerdote. Grifa aí na tua Bíblia pra você lembrar. Que ele era sacerdote. E coloca, nem todo sacerdote era zoado. Isso. Que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Olha, eles eram descendentes de Arão. Olha aí. Ambos eram justos. Sim, eram descendentes de Arão, porque, tipo, os sacerdotes todos foram descendentes de Arão. Sim. E aqui está dizendo que ele era descendente de Arão e a mulher dele também. Então, reforçando aqui que a descendência era forte. Ou seja, era uma linhagem de sacerdotes. Certo? Ambos eram justos aos olhos de Deus e obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então veja que os caras eram justos, faziam as coisas certinho. Sim, não então, deixava se levar. Era só a galera que tipo, que eu sou... Tipo, todo mundo tava corrompido, tá ligado? Tinha gente boa. Gente boa. E aqui o texto fala bem claro que ambos eram justos aos olhos de Deus. Ele e a mulher. Muito louco isso. Tá vendo? Olha aí. Olha aí. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E ambos eram de idade avançada. Aí, mais uma coisa doida aí, né? Não, primeiro... Tá, ele já quebrou o padrão, porque a ideia é que todo sacerdote e fariseu, quem fazia parte ali, né, a galera toda ali era zoado. Eles não, era diferenciado. Eles não eram zoados. Só que os caras eram tão diferenciados que eles não podiam ter filho porque a mulher era estéril. A mulher era estéril. E aí como que faz um negócio desse? Aqui eu vejo um padrão. Porque se você for ler depois com calma na sua casa aí, você vai ver que vai aparecer Deus aqui na parada. E vai falar, quer dizer, o Gabriel vai aparecer aqui, né? E vai falar de que Zacarias vai ter um filho. E Zacarias não vai acreditar. E tem um detalhe nessa história que vai dizer aqui, que eu acho que é bem legal você ler aí, que vai falar de que ele, esse filho dele, vai ser nazireu. Aonde? Tá lembrando de algum personagem aí? Que era nazireu? Que a mãe não podia ter filho? E que um anjo apareceu e falou... Você vai ter filho. E ela falou assim, não acredito. Cara, João Batista, ele foi o Sansão que deu certo. Ah, mas ela podia ter filho? A mãe de Sansão? Não, também não, lembra? Você não lembrava? Não. A história é que ela vai, um anjo fala de que ele vai ter um filho, que ela vai ter um filho.
E aí ela fala pro marido, o marido não acredita. E o anjo aparece pra ela e fala. Yeah. E também o pai do Sansão, o maior vacilão, ó, até rimou. Ele pegou e ele não acredita. O anjo teve que descer pra ele falar: caramba, meu, você vai ter um filho, tua mulher vai ter um filho. Aí ele, se o anjo falou, tá falado, então. Nossa, meu, sério. Até. Aqui, ó, verso 14. Vamos pegar desde do 13, do capítulo 1 de Lucas. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será um motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor, e ele nunca tomará vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o seu nascimento. Fará retomar muitos entre os povos de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias para fazer voltar o coração dos pais de seus filhos e os obedientes à sabedoria dos justos para deixar um povo preparado para o Senhor. Quem é que não podia beber bebida forte? E a mãe do Sansão e o Sansão não podia fazer isso. Não é a mãe do Sansão. Sim. O Sansão e o João. E o João, verdade. Eles eram nazireus. É porque eu tava lendo aqui no verso que a mãe dele também não podia, por conta que ela tava grávida. Olha aqui. A mãe do Sansão, tô falando aqui. Voltando lá, que você disse que a mãe dele era estéril. Tá, ok. O certo dia anjo do Senhor apareceu a ela, ele disse, apareceu a mãe do Sansão, bem claro. Você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Por um momento eu pensei que eu estava errado. Não, tá certíssimo. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu. Consagrado a Deus, desde o nascimento, ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Pronto. Então, tanto Sansão como João eram nazireus. Pronto. O João é o Sansão que deu certo. Olha, verdade. Só que ele não tinha toda a força, né? Não tinha força. A questão aqui era outra, né? Era outra, né? A força dele seria... O propósito dele aqui não era a força. Seria a palavra. Isso. A palavra que... Na época de Sansão, o propósito era livrar o povo de Israel da mão dos midianitas. Filisteus, tá dizendo. Os filisteus e midianitas, acho que era. Das mãos dos filisteus. Os filisteus e tinha um povo de... Enfim. Os filisteus, tá. Vamos colocar os filisteus. Da mão dos filisteus. Na época de João Batista, o propósito é preparar o caminho para o Senhor. E ele seria a voz que clamava do deserto. Uma lembrança a Elias. Claro, uma lembrança a Elias. Mas a força dele vinha na palavra. Porque ele iria converter os corações. Exato. E é muito doido parar para analisar isso tudo. E no meio dessa história, esse sacerdote ele vai cometer o primeiro erro da vida dele como sacerdote, segundo relatado na Bíblia, porque ele não vai acreditar no anjo. Aí vacilou. Era o anjo, pô. Verdade. O anjo aparece pra você e fala: olha, você vai ter um filho. O anjo é o sacerdote, ele tem contato com as histórias da Bíblia, né? E aí, é que a minha esposa, e eu sou velho, e ela é estéril. Haha, não acredito. Você não acredita? Então você vai ficar mudo. Só porque você duvidou da minha palavra, você vai ficar mudo pra dizer que eu tô falando a verdade. Daí acabou a voz, mano. É que você não viu eu falando. Imagina o cara saindo de lá e de repente... Tentando reclamar pro anjo, mas... Não pode mais falar até o filho nascer, pra provar de que é verdade. E enfim, uma maneira meio humorística, né? De Deus ali, de mostrar... Será que foi, tipo, ele ia falar com o anjo, aí perdeu a voz? Eu não sei. Eu só sei que o cara ficou mudo e pronto. Aqui nós temos o início do cara. Então, olha só, começa com um escândalo. Mulher virgem tem... virgem não, calma. Estéril. Tem um filho e no momento em que ele recebe essa mensagem, o cara fica mudo e só volta a falar quando o filho nasce. Chama atenção, não chama? Chama. Aí o filho dele vai ser um cara que não vai cortar o cabelo. Um cara que não vai beber bebida forte. E que ele não vai tocar em cadáveres, ou seja, todo o voto de Nazireu. E pra trazer toda a questão ainda, ele vai se retirar pro deserto.
Vai vestir roupas de peles de camelo. Se você quer saber esses detalhes, estão lá em Mateus, o capítulo 3, e a partir do verso 4. As roupas de João eram feitas de peles de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura, e o seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. Olha, tinha uma dieta bem diferenciada. A galera que acompanha a gente no SD viu ali já o nosso bug e viu que a gente brincou com essa ideia, né? Um cara meio descabelado ali chega e chama a galera pra ir ser estagiário dele, né? Porque o João tinha seus discípulos. Tinha. E os discípulos hoje seriam o estagiário, né? Mais ou menos aí. É uma brincadeira. Mas é doido parar pra analisar que seria uma imagem chocante. Naquela época já era. Eu acho muito louco como The Chosen, que é uma série, pra quem não conhece, que fala muito bem de como é a história dos discípulos e a visão que eles perceberam do Messias. Pelas perspectivas como eles retratam João. Você olha pro João, ele é um cara meio loucão, assim, sabe? Tipo, cabeludão. E na própria série mesmo, eles até zoam, falam, aquele maluco lá, aquele louco. Porque ele tá trazendo uma mensagem que é verdadeira, é importante, mas que só ele tá levando. E muitas vezes a gente é visto como louco também, mano. Porque existem verdades que a gente levanta e a galera fala, nada a ver, vocês são loucos, velho. Todo mundo faz diferente de vocês e aí você aí tá dizendo isso daí, não tem nada a ver não. Então. Só você acredita nessa parada. Mas é assim, é chamado de louco perante o mundo, né? É o famoso andar na contramão do mundo. É ser chamado de louco. E aí o João, ele vai lá e começa a preparar o caminho. E falar, e pregar, e trazer o povo, se arrependam. E aí ele a galera vai batizando e tal. A parada do batismo. Sim. Exato. Aí é com ele que começa o batismo. Começa essa parada do batismo ali. De você pegar e mergulhar na água. Na verdade, o primeiro batismo na Bíblia não foi ele. Não foi? Foi de quem? Segundo Paulo, foi Moisés. Como assim? Quando a galera passa pelo mar que abriu no meio, ali foi um batismo. E tá qual no verso? Agora você me pegou, mas eu vou pegar aqui a referência e vou te passar. Mas é o Paulo que fala isso. O maior batizador que já existiu foi Moisés. Tá na Bíblia, vou mostrar aqui. Mostra que é importante. Tô dando um Google aqui que eu não lembro de cor não, minha cabeça não é boa assim. É uns detalhes muito, muito bacanas da Bíblia, né? Pra você ver como ela tem uma coerência quando fala nas paradas assim, tipo, quando Deus chama uma pessoa, ou então aquela pessoa vai fazer diferença no propósito, né? Que Deus levanta sempre as pessoas pra fazer isso. A mãe é estéril, é um padrão. Já reparou isso? Tipo, e Sara era isso, tipo, não podia ter filhos. Aí ela riu, eu sou velha. Pronto. A outra que, Raquel, era estéril, teve filho. Então, toda a Bíblia, aí a mãe de Sansão, estéril. Toda a Bíblia... Eu fico imaginando o anjo que ia dar essa mensagem. Né? Ele falou, Deus, mais uma estéril. Mais uma pessoa rindo. Esse povo não acredita, depois de tantos anos provando. Tantos anos eu agora dessa vez, quer saber, você vai ficar mudo. Eu não aguento mais esse povo, tá doido? Ô, povo difícil. Né? Eu fico imaginando também o anjo falando, poxa, o povo não tá acreditando no meu trabalho? Fogo, todos esses anos eu indo anunciar, não acredito nisso, não tenho base. 1 Coríntios capítulo 10, o verso 1, diz assim: Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os vossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que acompanhava essa rocha, que era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Enfim, depois você continua lendo ali, até porque aqui é só um detalhe para entender o primeiro cara que batizou, uma curiosidade, né? Porque quem acompanha a SD tem isso aqui, novidade, coisas da Bíblia que você nem imagina que acontece. Tudo interligado. E profundidade sobre o assunto para vocês entenderem. Porque, mano, o que quer dizer o batismo? O batismo? Ele quer dizer um processo de transformação, de mudança de vida, né? E o povo de Israel, quando eles saem do Egito
passam pelo mar e vão para o deserto, eles iniciam o processo deles de mudança de vida. E olha que doido, para onde eles vão? Pro deserto. Quer dizer que quando eu me batizo é 1000 maravilhas? Não, é provação. E quando Jesus se batiza, para onde ele vai? Pro deserto. E por que a galera acha que quando você se batiza o negócio tem que ser 1000 maravilhas, mano? Claro que Batizei não vai e acabou. ser, né, Agora, gente? minha jornada era até aqui. Batizei, é isso, galera. Não. Sou formado em Jesus, entendeu? Jesus. Good vibes pra vocês. Ai, só Deus é lamento. amor. Tchauzinho. Não tem mais nada pra eu fazer aqui. E é isso. Então, Não, é o início é o início. de uma jornada Incansavelmente. difícil. Incansável. Difícil. É difícil. Entende? Então existe uma mensagem sendo passada aqui. Que... E aí João chega e ele é o cara que vai protagonizar isso. Ele vai levantar e vai falar assim, galera, vocês estão indo errado. O caminho que vocês estão indo não é esse. A parada é vir para esse lado aqui e vocês estão indo para o outro. Vocês têm que mudar. E ainda há tempo de vocês se arrependerem. Porque o reino de Deus está próximo. Ele fala bem claro isso. Exato. O reino de Deus está próximo. E detalhe, né? Muito louco. João Batista, ele chega e fala, a mensagem dele é o reino de Deus está próximo. Quando Jesus chega, ele fala, o reino de Deus chegou. E a parada louca aqui é que João Batista e Jesus eram primos. Sim, era da mesma família. Mas eles não se conheciam. Caramba, verdade. E por que eles não se conheciam mesmo? Pra evitar de que, tipo, era um Ah, isso daí foi armação. esquema, tá Eles ligado? estão contracenando, gente. Isso daí não tem nada a ver. Porque ia ter, né, a galera da época falando assim... isso daí era tudo já premeditado. Eles se combinaram de fazer tudo separado, essa encenação aí, pra pegar e pra fazer a publicidade, pra lançar a carreira de Jesus. Ia ser zoado, ó. Ainda bem que eles não fizeram. Até nisso, Deus se preocupou com esse detalhe. Exatamente. Até nisso. Pra você ver como que Deus faz as paradas tudo detalhado. Né? E aí a gente percebe esse detalhe aí que é bem doido da Bíblia, que, mano, é sensacional. E aí João Batista, ele vai iniciar a sua jornada e ele tem todo esse processo de ser um cara diferente. É bom a gente só focar essa parada aí, de que ele vai de contrário do que a galera tá indo, ele se retira e tal. E esse contraste, ele é muito importante, por quê? Porque o Messias que ele vai anunciar é diferente dele. Sim, isso é verdade. Porque o João Batista, ele é retirado, ele chega e fala, não quero nem saber, vocês estão errados e tal. Ele é pistola. Tanto é que aqui, ó, no verso de Mateus, capítulo 3, no verso 11, ele fala como vai ser o negócio. Ele, um pouquinho antes ali, no 3, verso 9, não pense que vocês podem dizer a si mesmo, Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Era a mensagem do cara. Aí vem o verso 11. Eu os batizo com a água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então é muito louco. Muito louco. Todo esse detalhe que João traz e que ele carrega. Ele é um cara que é chamado para ser diferente. Cara, eu acho que eu não tenho como falar nesse podcast a importância de João, porque é importante entender que a Bíblia mesmo fala, ele é como o espírito e poder de Elias. Até alguma galera vai confundir, vai falar, João Batista era Elias, encarnado e tal. Tem toda uma parada eles pensarem que Elias tinha voltado no corpo de João, aí Jesus vai falar, não, ele tinha o espírito e o poder de Elias. A própria Bíblia vai dizer isso também. Então, assim, o que acontece é que João, ele vai ter a mesma ideia da mensagem de Elias. O que Elias fez? Ele veio do Monte Carmelo, ali, e enfrentou uma galera, ele foi lá, pediu para descer fogo do céu. A gente conhece a história de Elias, só estou resumindo alguns pontos aqui, mas qual era o foco da mensagem de Elias? Se arrependam e voltem
para o Senhor. Esse era o espírito de Elias. Se arrependam e voltam para o Senhor. Trazer os corações de volta à adoração a Deus. Preparar o caminho, né? Remover as pedras. Ele era o cara que preparava o caminho. Essa é uma ilustração muito louca, que se a gente não conhecer um pouco do contexto de cultura da época, a gente perde detalhes. O que era o preparador de caminho? Quando o povo ia fazer uma caminhada para longe, os reis iam para uma batalha, alguma coisa, existiam os reparadores de caminho. E o que eles faziam? Eles iam à frente e removiam os troncos, removiam as pedras, para que as carroças, os reis, os batalhões, eles pudessem passar sem ter dificuldade. Porque imagina, ia atrasar tudo, e a estratégia deles, os caras se cansar fazendo esse trampo todo, sem contar, levar as coisas, quando chegava no campo da batalha, era morte na certa. Porque... Você tá lá andando, vamos atacar aquele povo, tal, de repente tem uma árvore no caminho. Você perdeu tempo. Perdeu. Mas não, eles já tinham uma estratégia para isso. Os reparadores de caminho iam à frente, preparando os caminhos para os reis que vinham. Olha só que louco. E João, ele vai ser um reparador. Elias foi um reparador. E aí, Jesus vai falar, eu não sei se eu digo isso agora, mas enfim. Jesus vai falar que Elias já veio e é João Batista, e depois ele virá. Ele virá. Porque tem um povo que vai ter uma mensagem estranha, diferente, fora do normal, do convencional da época, entre os cristãos, que vai levantar essa mensagem e vai dizer da importância de voltar para os caminhos do Senhor, de voltar à verdadeira adoração, de seguir a Deus de coração, de voltar a guardar os seus mandamentos. E esse povo vai ser visto como louco. E aí... Porque segue umas paradas bem diferentonas. Eles são o quê? Segundo o que Jesus fala, que esse terceiro Elias. Mas isso é pra gente falar um outro momento. Outro momento, só pra você pegar e ficar aí. Fica pensando um pouco. É meio doido. Isso. Uma hora a gente vai chegar e vai falar sobre isso. Não é hoje, não é agora. Porque aqui a gente tá falando sobre João e as características dele, mas ele tinha essa característica de ser alguém que preparava o caminho. E tem tudo a ver com a gente, hoje. Se você é um cristão e você quer seguir os caminhos de Deus, você sabe que você anda na contramão do mundo, mano. E você é visto como louco. É isso. Tá bom, não é tanto hoje. Tem muita gente que graças a Deus, a mensagem tem crescido e alcançado muitas pessoas. Isso não é ruim. Não é ruim. Mas imagina, você vai pra um lugar... Assim, gente, tipo... Ele tá certo, né? Quando eu tô numa roda de pessoas que não conheço... Hoje em dia as pessoas falam, como assim você não bebe? Umas coisas meio assim, bem desse jeito. Como assim? Não bebo. Ah, tá, mas como você faz pra se divertir? Oxi. Rapaz, tem muitas formas. Peraí, deixa eu abrir aqui. Desbravador, acampar. Tu já fez isso, trilhando, não sei das quantas. Caramba, você é crente, faz tudo isso? Não, imagina, eu sou João Batista. Mas dá pra entender um pouco, né? Porque tem gente que vê o crente como João e não como Jesus. Verdade. Tem crente João e tem crente Jesus. Qual que é a diferença do crente? Quem é você na fila do pão? Crente João ou crente Jesus? E como que é o crente João e o crente Jesus? O crente João é o cara que se retira, que ele não tem tanto contato com a humanidade, ele é meio alienado às vezes, infelizmente. João não, tá? João, esse é um João semanticado, vamos colocar assim. Um João estereotipado, porque a gente vê João e fala, João ele ia lá pro deserto, ele se retirava e não misturava. João se ia pro deserto sim, mas... algumas vezes ele tinha o processo de ir até o povo para ter sensibilidade de entender como era o comportamento deles e fazer a mensagem chegar melhor. O único problema de João aqui é que ele era pistola. Ele jogava na lata mesmo e tal. Falava a verdade na cara. E não necessariamente a mensagem dele tinha que ser assim. Agressivo. Porque se você for ver a mensagem dele, que tá lá, tipo diz lá em Isaías, né? Que o João ele ia pregar como Isaías profetizou, seria uma mensagem que chegaria aos corações das pessoas com carinho, com amor, com cuidado. Mas João não deixou de ser desqualificado pelo fato dele não ter tato. Não. Tá ligado? Ter papo na língua. Porque tem gente que é meio louca assim e tal, mas João foi escolhido e pronto, foi isso. E Jesus foi lá e aceitou. E é até legal porque traz o contraste. Porque o crente em Jesus é o crente que já vai mais pelo lado
do contato, do amor, do carinho, de você ter sensibilidade com o próximo. Do acolhimento. Embora Jesus também deu uma nos dedos dos fariseus também. Umas, deu várias. Na realidade, não só dos fariseus, dos discípulos, de toda a galera da época. Mas o próprio Jesus vai falar, e a gente não vai falar tão profundamente sobre isso, porque provavelmente a gente vai estudar mais pra frente. O próprio Jesus vai falar, eu não entendo vocês, vem João, faz assim, eu venho e faço diferente, e vocês falam que tá errado também. Então o próprio Jesus vai reconhecer que existe uma diferença entre eles. Verdade. Tá ligado? E ele vai falar, decide aí então. Mas ele não vai falar, o João tava errado e eu tô errado. E eu tô certo e o João tá certo. Ele fala, apresentamos duas propostas aqui. E vocês não aceitaram nenhuma. Então decide, me deixe te ajudar, pelo amor de mim. Mais ou menos por aí. E é muito louco. Mas, pra gente finalizar aqui, vocês entenderem mais uma coisinha que eu quero trazer pra vocês de curiosidade, porque o objetivo do Tamo Junto Cast é fazer com que a gente aumente sobre algumas curiosidades. Nem sempre eu vou conseguir trazer tantas curiosidades, mas esse assunto aqui tem muita coisa da hora. Tem muito. Daria pra fazer aqui 1 hora de podcast, mas a gente, né? Sim. Mas sabe qual é a outra questão? Qual? João vai lá e vai batizar Jesus. A gente lê isso, né? Tá no programa de que tem que ser lido no estudo aí que o pessoal tá fazendo. E aí a gente vê lá que vai falar que João vai lá, olha para Jesus, diz que ele não é digno de batizar. Só voltando, só um parênteses. Isso, a questão, ele não sabia até então quem era o Messias, quem era o primo dele, quem era Jesus. Exato, ele não sabia. Não sabia. E o sinal seria aquele que vier e pedir para ser batizado, esse será o Messias. Não só isso. Não? Tinha um código. E qual que era o código? E aí tem uma parada muito louca que eu quero abrir a cabeça de vocês para vocês entenderem, que vou provar na Bíblia. Então prova. Esse código. Até porque no próximo podcast provavelmente a gente vai falar um pouco mais sobre ele, que está acontecendo ali. Deixa eu só verificar o tema do próximo podcast aqui para ver se eu não vou queimar o que eu tô falando. Se bem que eu posso falar 2 vezes também. Não tem Acho problema. Que não fala tem aí. problema. Dá um spoiler logo. Mas eu... não vai falar não. E aí, qual é o código? Ele vai batizar. Só que se você for lá, na sua Bíblia, em João, capítulo 1. Abre aí, galera. João, capítulo 1, o verso 32, vai começar dizendo assim. Então João deu o seguinte testemunho. Eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido. Presta atenção. Caramba, eles não se conheciam. Tá aqui a prova. A prova. Eu não o teria reconhecido se. Lê. Aonde é que é? Se. Ai, cadê? 33. Eu não o teria reconhecido. Se. 33. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi, e ele continua, e testifico que este é o Filho de Deus. Tinha um código. Arrepiou! Caramba, velho. Tinha um código que era aquele que você vê descer o Espírito, certo? Em algumas traduções a Bíblia vai até trazer mais detalhes, vai dizer aquele que veio descer o Espírito em forma corpórea de pomba. Mas o fato é, a pomba foi escolhida como para pousar sobre Cristo porque ela representava o Espírito Santo. Não, Jesus. É porque a gente tá acostumado que a pomba é o Espírito Santo, mas não é. Por causa dessa aparição. Tal. Mas a pomba representa o Messias. Sim, verdade. Porque até na questão do... Aí que é uma parada bem legal. Na Bíblia, até no templo, lá quando eles iam pegar e oferecer o animal em sacrifício e tal, tinha famílias que não tinham condições de comprar um cordeirinho sem defeito, aquela coisa toda. Então, qual que era a outra alternativa que Deus tinha falado? Uma pombinha, sem defeito, branca. Uhum. Sem defeito. Branca. Pra ser sacrificada. Exato. E ela tinha que ser novinha também. Isso. Ó, tá vendo? Até nisso Deus pegou e... O símbolo de
pomba não é do Espírito Santo. Não Na é. Bíblia, não. Na Bíblia, Na não. Bíblia, não. Virou. As pessoas veem uma pomba hoje, falam, é o Espírito Santo e tal. Mas não é. Não é. Embora ele seja a mesma pessoa, mas não é. É muito louco isso. Mas enfim, ele veio em formato de pomba. Mas na realidade ali ele estava falando sobre a pomba aquele sobre quem você vira o Espírito descer, permanecer, este é o que batiza com o Espírito Santo. Ele vem em formato de pomba. Porque o Espírito Santo, o símbolo dele é fogo. Desde Exatamente, o Antigo Testamento. é fogo. No santuário, qual é a parada lá que representa o Espírito Santo? Fogo. No Pentecoste, o que foi? Qual foi a parada? Fogo. Os discípulos, quando estão com o Espírito Santo sobre eles, agora é o Espírito Santo, não é Jesus, porque é o outro Consolador, é o alelo de Cristo. Ele vai lá e vai falar o quê? Eles vão ter o quê? Línguas de fogo. Que vem assim, ó. Deve ser uma coisa meio louca, né? Língua de fogo. Já imaginou se a galera tivesse tido essa sacada e hoje o símbolo do Espírito Santo fosse língua de fogo? Não, é verdade, hein? Isso aí é, tipo, tem muita placa de igreja com uma pomba e tal, agora não, teria uma língua de fogo. Vai ser massa. Mas não sei se já aconteceu, quando você tá pregando ou você tá fazendo alguma coisa e você é tocado, não, eu devo fazer isso, e você sente seu coração queimando. É porque ali o Espírito Santo tá no seu coração e te impulsionando e te motivando a você continuar naquele propósito, naquela missão que você tá fazendo. Missão Caleb, que seja, quando você vai falar uma palavra que você fala, cara, nem sei o que falei pra pessoa, mas eu senti algo quente, assim, no meu coração na hora. É o Espírito Santo, pra você ver que a prova ali é figurativo, né, na figura, o emoji do Espírito Santo seria fogo. Língua de fogo. Eu desafio você aí, que é artista, a fazer uma língua de fogo aí, da hora, do Espírito Santo e mandar pra gente aí. Sabe o que é mais interessante? No Instagram, sei lá, no direct. Segue a gente nas redes sociais lá, Bugs Drops da Bíblia, e vocês vão poder mandar pra gente ali. O Tamo Junto Cast também vai estar sendo postado lá o link no Instagram. E a gente tá agora no Spotify e no YouTube e você vai poder acompanhar. Sabe essa parada do fogo e do Espírito Santo aí, que a gente tá falando, que o emoji do Espírito Santo é fogo e não pomba? João fala uma parada dessa na pregação dele, lá no verso, no capítulo 3 de Mateus capítulo 3, verso, verso 11. Eu os batizo com a água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mais de novo, o fogo aparecendo. Sim, sim. E olha que louco, tem um verso em Mateus 11, verso 11, que é o último pra gente fechar aqui, pra vocês dormirem com esse barulho e se preocupar muito com o que vai ser dito aqui. É o seguinte: digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Por quê? O menor do reino dos céus é maior do que ele. Por quê? Por quê? Buguei. Já tinha percebido isso? Não. O que tá dizendo aí? João Batista é top. Top zero, mas o menor do reino dos céus é maior do que ele. Por quê? Por quê? Então, e aí? Vamos acabar o podcast assim? Por quê? Não, porque o João Batista, ele foi o cara que preparou o caminho para Jesus. Porém, João Batista morre, a gente sabe a história. E como ele morre, ele não vê o Espírito Santo chegando sobre os discípulos e depois o Espírito Santo sendo distribuído para todas as pessoas que aceitam Jesus como seu salvador pessoal. E por isso, como João, ele tem um baita conhecimento maior que todos os profetas que já existiu até Jesus, ele é o menor. Porque depois de Cristo, a parada não ficou só para João, mas ficou para todos que aceitam Jesus. Verdade. Você fica impressionado com João Batista, com os profetas da Bíblia. Jesus está dizendo, você é maior do que todos eles, porque a luz que você tem é maior, mano.
É verdade, porque a gente tá vendo, aprendendo com o que os caras fizeram no decorrer do século. Não só isso, você tem o Espírito. O Espírito Santo, o terceiro antes, ele era passado para algumas pessoas. E hoje está disponível pra gente, porque depois quando Jesus falou assim, olha, quando eu subir aos céus, vai descer o outro Consolador para vocês. E ele ficará com vocês. E ele vai se encarregar de fazer a minha palavra chegar a todo mundo. Caramba! É o Mega Power Blaster super top. Arrepiou, aleluia, sei amém. Lá, todos os adjetivos de incrível, sensacional. Nossa. Mano. Topzera. É bugante, mas é exatamente isso. Você é maior que o João Batista. Se você crê em Jesus, você é maior que o João Batista. É o que Jesus falou aqui. Né? Porque aqui... Dorme com esse barulho. Mas eu acho bonito no texto aqui, desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus é tomado à força. E os que usam de força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que há de vir. Aquele que tem ouvidos, ouçam. Aqui posso comparar essa geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças. Entendeu? Tipo, aqui Jesus fala sobre o terceiro... Ele dá spoiler ali, mais uma vez, sobre o assunto que a gente vai falar mais pra frente. Mas mais pra frente a gente vai falar sobre esse assunto. Poxa, por que vocês não falam agora? Porque a gente quer vocês com a gente, acompanhando e descobrindo as novidades e as coisas tops que tem na Bíblia profundamente, beleza? Isso aí. Se você, então, quer ser a galera aqui que... o menor do reino dos céus, mas maior que João... Cara, não é você quer ser. Não é você é. Não é você quer ser. Reformulando, você que é. Jesus não tá falando aquele que João Batista foi o menor. Tipo, ele não tá falando que João Batista ele foi grande, mas o menor no reino dos céus que quiser ser, será maior que ele. Não. É maior do que ele. Você é, mano. Então pronto. Se João Batista tinha noção da responsabilidade dele com a pouca coisa que ele tinha, você que tem tudo isso, faz o quê? Exatamente. O que você tem feito? Só pensa, mano. O que você tem feito? O que eu tenho feito? Porque eu também tenho essa parada aí. Exato, é por aí. Entendeu? O que eu tenho feito? É isso, gente. Pensa aí, dorme com esse barulho. A gente fica por aqui. Agradeço por você ter ouvido mais um Tamo Junto Cast. Estávamos com saudade de conversar com vocês. Foi da hora poder voltar a compartilhar um pouco mais sobre as grandes coisas que temos aí da palavra de Deus. E, mano, a gente segue juntos nessa jornada e a gente sempre termina dizendo #Tamo Junto no Céu. Até a próxima. Até. Opa, a gente quase acabou esquecendo. Código. O código. O código? A gente não esqueceu, viu, galera? A gente tá só esperando aí, enfim, como a gente falou, tinha muita coisa acumulada, mas vai valer, vai valer. No meio do mês a gente vai sortear aí entre a galera que escreveu os códigos, tá bom? E o código desse podcast agora é Língua de Fogo. Emoji, Língua de Fogo. Língua de Fogo. Escreve Língua de Fogo aí nos comentários se você chegou até esse final aí, que é o código. Você vai concorrer a um sorteio de um brinde do ISD. Tamo junto, valeu.